glorifica o teu Senhor. Para ouvir a palavra do Senhor, está lá descrito no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 8. Na continuação do texto do domingo passado, nós meditamos nos versículos 1 ao 11 do capítulo 8, a mulher adúltera, e vamos do versículo 12 ao 20 dessa vez. Irmãos, é um texto que falou muito ao meu coração. É um texto muito difícil, mas que possui muita teologia, mas ao mesmo tempo é bem pastoral para o nosso coração, né? Que você tenha esse mesmo sentimento de ouvir a palavra de Deus com o coração, com a mente e coração, em nome de Jesus. Vamos ler, diz assim, versículo 12 ao 20, capítulo 8 de João, versículo 12 ao 20, diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dá testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu-lhe Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilaço, quando ensinavam no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, essa que foi lida aqui nesse momento, porque já é suficiente, Deus, para falar aos nossos corações. Mas o Senhor derrama graça, o teu Espírito Santo nos ilumina, para que haja esse momento da pregação da tua palavra. Então, nesse momento, Deus, eu peço que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor nos aqueça, Deus, que o Senhor fale conosco, o Senhor fale aos nossos ouvidos, e que seja guardado e crie raízes em nós, Senhor, essa palavra, que ela nos molde da forma individual que somos, mas que ela fale, Deus, à nossa mente, que ela nos ensine, que ela nos exorte. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama mais essa graça sobre a vida do teu povo, que pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu pedi ajuda aos grandes universitários aqui na pregação dessa palavra, desse sermão, e eu vou usar alguns deles aqui, mas antes achei interessante quando o pastor Sinclair Ferguson ele prega nesse texto aqui, e dentro dos seus sermões ele dá um testemunho de vida bem rápido assim, né, para ilustrar a situação. E ele diz assim que quando ele lê esse texto, ele traz a memória da morte de alguns parentes, né? Eu trago um pouquinho do que ele conta, né? Porque ele soube pelos médicos que o seu pai só tinha 6 meses de vida. Era uma doença que era incurável e que só teria 6 meses de vida o seu pai. E ele passou esses 6 meses tentando ter um relacionamento com o pai, que uma vida ele não teve. E ele ia todo dia no hospital, enfim. Certo dia ele, mais ou menos nessa época, nesse tempo, ele voltou para casa, recebe a ligação que seu pai tinha falecido, exatamente como o médico havia dito, né? E esse tempo que ele passou para se aproximar do seu pai foi maravilhoso. Ele teve esse relacionamento, mas a sua alma ficou triste porque ele perdeu o seu pai. Quando ele volta para casa, que ele tem essa notícia, logo dias depois ele recebe outro telefonema. Era a notícia que seu irmão tinha falecido também, subitamente. E aí ele vai dizer que foi um dos momentos mais angustiantes da vida dele. E ele usa essas palavras: as trevas tomaram conta do meu coração.
E aí pouco dia depois, ele querendo arrumar uma forma de contar à mãe dele que o filho, que o seu irmão tinha falecido, a melhor forma para que sua mãe não se impactasse tanto, que já era de idade, antes de chegar na casa dela, ele recebe outra ligação, dizendo que sua mãe tinha falecido. Irmãos, uma história triste, né? Eu queria começar o sermão de forma triste, mas veja, o que importa aqui também é o conceito que ele traz depois disso tudo, né? Depois que ele recebe essa ligação dizendo que sua mãe tinha falecido, nos dias de angústia da sua alma, né? Porque eu acho que só passando para viver isso, perder praticamente toda uma família em pouco tempo assim. E ele abre aspas aqui, ele diz a seguinte frase: quem segue a Cristo não anda nas trevas. Ele vai dizer assim: a luz que iluminou meu coração foi as Escrituras, que diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, acaso não me dará todas as coisas que preciso? Ele disse que quando leu esse versículo, as Escrituras trouxe luz, o Espírito Santo trouxe luz ao seu coração, e as densas trevas cessou. Esse foi o texto que encheu a alma do pastor, quando ele leu, que encheu a sua alma de paz e conforto. Mesmo nos dias mais obscuros da alma dele, ele soube, né, de onde ele vinha e para onde ele ia, e o que ele estava fazendo, porque ele não estava em trevas, em si luz. É exatamente isso que o texto vai trazer, quando Jesus ele trava essa discussão com os fariseus, ou melhor dizendo, quando os fariseus travam essa discussão com Jesus. Jesus aqui, ele está celebrando ainda o último dia da festa dos tabernáculos. Nós vemos isso na semana passada. Isso acontece aqui no final do capítulo 7, né, quando no último dia da festa, o Senhor Jesus se levanta ali de forma esplêndida, afirmando, dizendo: eu sou a água. Vocês lembram disso? Quem beber dessa água fluirão rios de água viva. O Senhor declara que Ele é a fonte dessa água. Lembre também que nessa festa era lembrado também o deserto, né? Eles moravam em tendas provisórias, ali moravam 7 dias mais um, e eles habitavam por esse tempo, lembrando exatamente da peregrinação que eles fizeram por 40 anos no deserto, mostrando que a casa deles não era essa, mas sim uma casa celestial, uma casa eterna. E eles montavam essas tendas ao redor do tabernáculo, e várias tendas, veja, e cada tenda dessa era iluminada por uma lâmpada, né? Naquela época feita de azeite. Cada tenda dessa era iluminada por uma lâmpada. E agora o Senhor Jesus, no versículo 12, depois de ter falado que Ele era a água, agora Jesus ele exclama e diz: eu sou a luz do mundo. Perceba, no deserto eles passavam por necessidades, eles passavam por, muitas vezes eles murmuravam, eles falavam contra Moisés, contra o próprio Deus, porque eles preferiam voltar para ser escravos no Egito, porque eles iam morrer de fome ali, eles diziam que não tinham que beber, que não tinham que comer, e aí Jesus vai dizer: eu sou a água da vida, e quem tomar dessa água jamais terá sede. E agora nesse contexto Jesus se dirige ao povo, vai dizer: eu sou a luz do mundo, também se remetendo ao deserto, trazendo à memória, né, o que diz lá em Êxodo capítulo 3, quando de noite vinha aquela barreira de fogo que iluminava o caminho no deserto, onde eles nada enxergavam, não só iluminava, mas também trazia conforto a eles por causa do frio. Dia e noite eles tinham uma luz para os guiar. De dia o guiava a nuvem, e à noite o fogo, né? E nesse contexto de festa de tabernáculos, irmãos, aqui nesse texto, eles lembravam como eles dependiam do Senhor, como eles dependiam de Deus no deserto, em todos os aspectos, para comer, para caminhar, para acordar, para ficar vivo, para se manter vivo, para não morrer. E Jesus exclama: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ou seja, irmãos, o caminho pelo deserto era um caminho difícil, é um caminho obscuro, é um caminho de trevas.
Mas se eles seguissem o Senhor, a sua nuvem de fogo, né? Eles teriam a luz da vida. Eles não podiam ficar para trás. Quando a nuvem ela começava a andar, eles desmontavam o tabernáculo e seguiam a nuvem. Não podia ficar para trás. Eles não podiam, porque senão andariam em trevas. E este é um conceito muito recorrente aqui no livro de João, né? Luz e trevas. João ele vai fazer sempre esse contraste entre luz e trevas. Luz e trevas. Se a gente vê, por exemplo, no capítulo 1, volta comigo lá, e a gente vai usar muito o capítulo 1, irmãos, porque o capítulo 1 de João é uma introdução do que ele fala no livro todo. Ele traz sempre conceitos do capítulo 1. No versículo 3, veja lá. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, e vindo ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O que João está declarando aqui nesse versículo, né? É que Cristo é a luz do mundo, de forma simples, em que ele sintetizou ali no capítulo 1, e agora ele vai desenvolver esse conceito. Jesus é a luz do mundo, e quem não segue Jesus, quem não segue o caminho de Cristo, andará em trevas, em densas trevas. E aí fica claro, né, que a plenitude da luz se resume em Cristo. Se você olha para Noé, você via um ponto de luz, vamos dizer assim. Você olha para Abraão, você via um ponto de luz, um flash. Você olha para Moisés, é um flash de luz. Você olha para Cristo, a plenitude da luz, né? Nada se compara. Ali você encontrava a luz, e luz em abundância. Ele é a luz do mundo. Se nós abrirmos, vamos para lá em Romanos rapidinho, capítulo 1, versículo 18. Do 18 ao 23, diz assim, veja o que Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto todo conhecimento de Deus, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e culpando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como a de aves, quadrúpedes e répteis. Veja, irmãos, que a descrição aqui de Paulo sobre o conhecimento de Deus, e a gente vai fazer a ligação do que o conhecimento com a luz, né? Paulo ele vai deixar claro aqui que o que ilumina o ser humano, o que traz luz ao ser humano diante das trevas, é o conhecimento de Deus. Sem o conhecimento de Deus, o coração e a mente do homem continuam a andar em trevas. E isso me faz pensar, por exemplo, numa sociedade em que nós vivemos hoje, de grandes descobertas, de grande tecnologia, de grande glória, de grandes cientistas, de grandes nomes, mas que desconhecem ou que não têm o conhecimento de Deus e continuam andando em trevas. É interessante que há poucos anos aqui atrás, é um pastor lá em uma das poucas igrejas evangélicas de Genebra, ele vivia ali e era um remanescente ali no meio dos evangélicos, né? Porque muitos assim, foram para outros caminhos, né? Longe do evangelho. E ele vai dizer, no interior da Suíça aqui, atualmente, né?
você vê uma coisa extraordinária. Você vê as pessoas vivendo a prática do Evangelho. Porque a cultura que foi deixada pelos reformadores foi uma boa cultura, né? Não só a cultura, mas o próprio Evangelho em si. Mas as pessoas, dando-se por sábias, esqueceram o conhecimento de Deus e só agarraram a prática do Evangelho, a boa ética, a boa moral, a boa vizinhança. E eles vivem de uma forma tão boa e una, mas sem o Evangelho. As coisas lá são evoluídas, né? As coisas, você entra na cidade, dá gosto de estar na cidade, as coisas são limpas, respeitosas um com o outro. Eu nunca fui lá, irmãos, mas é o que eu escuto falar. Mas o cerne, aquilo que é a fonte disso tudo, aquilo que separado disso não faz sentido, o Evangelho eles esqueceram. Muitos, né? Esqueceram. E aí você pega, irmãos, hoje, a pessoa mais bem vestida, a pessoa com as melhores vestes possíveis, as mais caras. E aí você pega o Evangelho comparado com essa pessoa sem o entendimento de Deus, você vai dizer, você está nu. Você pega a pessoa com a melhor visão possível, que não usa óculos, com a visão perfeita, e você compara o Evangelho e olha para essa pessoa e vai dizer, você está cego. Você pega o indivíduo mais inteligente, mais culto da sociedade, um indivíduo que fala várias línguas, e você compara com o Evangelho, e você vai dizer, você é uma mula, um ignorante, você não tem conhecimento, porque essas pessoas são incapazes de compreender as coisas do Senhor, essas pessoas que são elevadas dentro da sociedade e tantas outras, quando comparado ao Evangelho, elas andam em densas trevas. Elas têm o melhor deste mundo, elas se vestem da melhor forma, são declarados os mais inteligentes, mas não passam de cegos, andando em trevas. As pessoas conhecem a criação, mas não conhecem o Criador. O conhecimento de Deus, irmão, te retira de toda a treva e lhe traz para a luz. Aquele que é mais iletrado, aquele que menos tem conhecimento deste mundo, na luz, ele passa a ser o mais culto dos homens. Aquele que é humilhado, aquele que é rejeitado, na luz, ele passa a ser exaltado em Cristo. Aquele que vivia sem objetivo, ou sem sentido, ou criando seus próprios objetivos, na luz, passa a ter um único e maravilhoso objetivo. Cristo, ele veio para arrancar as pessoas das trevas e levar para a maravilhosa luz. O homem natural, ele tem a beleza desse mundo. Ele usa dessa terra, ele usufrui de todos os benefícios da criação, mas ele ainda é incapaz de compreender o Evangelho. O Senhor diz assim, eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas. Irmãos, a vida, o que esse pastor, como eu disse na introdução, passou, foi algo angustiante na sua vida, né? Por um momento as trevas tomaram conta do seu coração. Mas ele enxergou no conhecimento de Deus a luz. Ele traz paz e conforto ao seu coração, porque ele enxerga a luz. Mas é interessante porque o texto continua, veja lá, irmãos, no capítulo 8 de João, no versículo 13. Então lhe objetaram os fariseus, tu dá testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. E aí Jesus responde, no versículo 14, e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Veja o argumento de Cristo aqui, é interessante, né? Os fariseus, eles usam, como sempre, isso é bem, acontece muito nas escrituras, principalmente nos evangelhos, né? Quando há discussão entre Jesus e os fariseus, os escribas, os mestres da lei.
Eles tentam contradizer Jesus Cristo usando as Escrituras. Essa é a grande artimanha de Satanás, né? Você vai usar as Escrituras para pecar. Você vai justificar o seu pecado com a palavra de Deus, sem um contexto lógico, de forma errada, né? E aí, mais uma vez, eles tentam fazer isso com Cristo, né? Descreditar a Cristo. Veja, você está testemunhando de você, mas a lei diz que precisa de 2 pessoas para testemunhar algo como verdade. E você só tem você. Você só está testemunhando de si mesmo. É o argumento dos fariseus, né? Isso não é válido perante a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés dizia que para que algo fosse declarado verdadeiro, precisa ter 2 testemunhas dentro da situação do ocorrido, né? E aí Jesus, ele volta para João capítulo 1. Veja lá, ele vai dizer assim, ó, veja comigo aqui. Ele vai dizer, Cristo é o princípio de todas as coisas. Ele estava com Deus, ele era Deus, né? Cristo, ele está dizendo aqui aos fariseus, eu sei de onde vim, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu vim fazer aqui. Em outras palavras, o que Cristo está dizendo aqui é, a Trindade é minha testemunha. Quem é mais preciso, né? A Trindade é minha testemunha. E é interessante porque aquelas grandes perguntas filosóficas que temos desde a 5ª série, né? 5º ano agora, que a gente se pergunta, ou o professor de filosofia ele chega lá na frente e faz, né? Quem são vocês? Para onde vocês vão? De onde vocês vieram? Não sei se vocês já ouviram isso, mas geralmente acontece, né, nas aulas de filosofia. Para onde eu vou? E aí a resposta para um homem sem conhecimento de Deus, eu não sei. Ou baseado na ciência, ele tenta responder algumas perguntas, ou na própria filosofia, né, algumas dessas perguntas. Mas quando você passa por um seguidor de Cristo e faz tais perguntas, ele sabe quem é, de onde ele veio e para onde ele vai. São perguntas fáceis de responder através do Evangelho de Deus. Veja que ele continua no versículo 15, né, dizendo assim, vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E aqui é interessante porque Cristo ele não está negando de forma alguma o julgamento, como alguns defendem, né? E aí usam um versículo isolado para dizer, não julgue, meus irmãos, os meus atos. Né? Deixa eu pecar em paz. Jesus não julgou, porque você vai julgar, né? E Jesus ele não está negando de forma alguma o julgamento, agora o julgamento santo, lógico, né? E ele vai dizer, ele vai trazer isso, né? Ele não está julgando o julgamento em si, mas ele está julgando o julgamento segundo a carne. Um julgamento humano, um julgamento sem conhecimento de causa, sem conhecimento de Deus. Cristo ninguém julga segundo a carne, é isso que o texto está dizendo. Um julgamento corrupto. Mas Cristo julga segundo a verdade, é isso que ele vai descrever em seguida. Veja o versículo 16. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, porém eu e aquele que me enviou. Cristo ele julga segundo a verdade, não segundo a carne. E é interessante isso, irmão, porque é assim que nós devemos julgar quando nós o fazemos, né? Ou fizemos. Nós devemos julgar segundo a verdade, e não segundo a carne, segundo o Evangelho, e não segundo a tradição, segundo o que a palavra diz, e não segundo o nosso coração. Nós não devemos criar coisas como fizeram os judeus, atrelar segundo o nosso coração e o nosso julgamento visível, corruptível, as coisas de Deus, mas segundo o Evangelho. Aqui há uma pureza, aqui não há intenção de afastar, de danificar, aqui não há uma intenção de criar divisão. O Evangelho é puro, é perfeito, ele traz união em Cristo. Mas o julgar segundo a carne faz exatamente o contrário, né? Ele quebra essa sintonia, ele afasta a dissensão. Julgue segundo o que é verdadeiro, era isso que Cristo dizia.
eu não julgo segundo vocês julgam a carne. Vocês estão tentando usar Moisés contra mim. Vocês estão julgando segundo a carne, mas eu julgo segundo o Evangelho. Isso aqui é a verdade. Porque o homem, irmãos, ele julga segundo as trevas. Cristo julga segundo a luz. E aí no versículo 18, ele diz assim: eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. E é interessante porque Cristo agora oferece aos fariseus as duas testemunhas que eles tanto queriam. Vocês não pedem duas testemunhas para que algo seja verdadeiro, segundo a lei? Eu não quebrei a lei, eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou testifica de mim também. Está aí as duas pessoas. E é interessante aqui, irmãos, porque nós vemos um conceito aqui da Trindade que ela não pode ser dividida, há um só Deus, isso é fato, mas ela pode ser distinguida. São três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso o argumento de Cristo o Pai é testemunha de mim. Há uma distinção aqui nas pessoas. Nós sabemos de onde nós viemos, né? Cristo vai dizer: eu sei de onde vim, eu sei para onde eu vou. Veja que é interessante porque a redenção, irmãos, a salvação, ela passa pelo conhecimento de Deus. Sem conhecimento de Deus é impossível que haja salvação. Não há como você ser salvo se você não conhecer o seu Salvador. A luz é isso, né? O que traz luz a trevas é o conhecimento de Deus. E por isso eu mandei para o grupo, né, o credo de Atanásio. Em resumo, eu trago essa parte para a aplicação do texto aqui. Ele vai dizer assim: para que haja salvação verdadeira, é preciso que haja verdadeira fé, que declara um único Deus que subsiste em três pessoas. E Cristo, ele vai tratar exatamente disso, porque quando Cristo diz assim: o Pai que me enviou, isso é para que eles saibam que o Filho, ele é distinto do Pai. Há uma distinção na pessoa, mas o Filho é Deus. E essa fé no Filho redime o homem, e essa fé salva o homem. E eu vou usar uma frase do pastor Paulo, que ele diz assim: a doutrina da Trindade não é uma doutrina que é para ser discutida, mas ela é fundamental para a salvação do indivíduo. Você não vai compreender, né, a doutrina da Trindade em todos os seus mistérios, mas ela é fundamental para a salvação do indivíduo. Se a gente for no livro de João, capítulo 14, por exemplo, vamos lá, versículos 16 e 17. Veja como é declarado isso aqui nesses versículos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, vem, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. As três pessoas da Trindade bem estabelecidas, né? A palavra Trindade não existe na Bíblia, mas o conceito é claro. A Trindade aqui ela é revelada na estrutura da salvação. E eu rogarei ao Pai, né, Deus Pai, quem? O próprio Deus Filho, né? Jesus Cristo. E Ele vos dará o outro Consolador, Deus Espírito, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito, né, que não, o mundo não pode, não vê, não pode receber, nem conhecer, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco, ou seja, Ele habita naqueles que o conhecem. O conhecimento de Deus atrelado à salvação, à estrutura da salvação. E aí, voltando ao nosso texto, versículo 19, eles fazem agora uma pergunta na qual eles se afundam, né? Eles perguntam assim: então eles lhe perguntaram, onde está teu pai? Eles vão desmoronar agora com a resposta de Jesus Cristo, né?
Jesus Cristo estava esperando por essa pergunta. E aí Jesus responde, dizendo assim: não me conheceis a mim, e nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E eles fazem agora a pergunta, eles dão um tiro no próprio pé. Onde está teu pai? Quem é o seu pai? A gente não conhece. E aí, veja que há o caráter aqui da revelação, né, das Escrituras. Você não conhece a Deus. O que Jesus ensina aqui é assim, ó, você não conhece a Deus, Pai, para conhecer o Filho, mas você conhece o Filho para conhecer o Pai. Essa é a ordem das coisas. É impossível você conhecer a Deus Pai se antes você não conhecer a Deus Filho. Impossível. Então, como é que vocês perguntam pelo meu Pai se vocês nem me conhecem? É isso que Jesus está dizendo. Vocês não conhecem a mim, porque se vocês conhecessem a mim, vocês conheceriam o meu Pai. Veja que é interessante, porque quando a gente olha para a criação, irmãos, para a natureza, para as coisas que foram criadas por Deus, isso não é suficiente para levar você à salvação. Se você consegue enxergar Deus na criação, ou um ser inteligente na criação, que ordena todas as coisas, na perfeição das coisas, isso não é suficiente para a sua salvação. Se você pensa, em certo sentido, né, como é que existe tudo perfeito? Veja que a quantidade de oxigênio é exata, a quantidade dos gases são todas exatas, milimetricamente medidos para que haja vida com uma qualidade. Veja que não há desequilíbrio. O Sol é exatamente na distância da Terra para que haja vida na Terra, porque se ele ficasse um pouco mais longe ou um pouco mais perto, morreríamos. Então as pessoas, longe do conhecimento de Deus, olham para essa perfeição e podem até imaginar um Deus, imaginar um Criador. Pessoas que não creem em Deus, mas sabem que há um Criador, né? Toda essa perfeição revela parcialmente Deus Pai, de forma parcial, mas não revela em nada Deus Filho. A salvação é revelada por Cristo, e conhecendo a Cristo se conhece o Pai. E aí é interessante porque o mundo religioso em si ele não tem problema com Deus, né? Não tem problema com Deus. O problema não é Deus, o problema é Cristo. O grande problema das religiões desse mundo é Cristo, não é Deus. Porque Deus todas as religiões têm. Eles têm problemas com Jesus Cristo, com os seus ensinamentos. Isso desde a antiguidade, irmãos. Desde a antiguidade. Eles creem em Deus, lógico que é da sua própria forma, né? Não no Deus das Escrituras, mas um Deus que eles criam, e eles creem nesse Deus, seja nos seus próprios pensamentos, no seu próprio coração. O mundo religioso ele tem problema com Jesus Cristo, com os seus ensinamentos, com a sua pregação de salvação, com a sua morte, com a sua pregação de amor ao próximo, o entregar-se pelo outro, o se abnegar, o que prega a bondade, a paciência, a justiça, o juízo, o amor. E Jesus ele prega tudo isso de tal forma que ele está ali para fazer a vontade de Deus, do Pai. O mundo ele tem problema com Jesus Cristo, não é com Deus em si. Deus Pai é quem fala. Porque todos eles creem nos seus próprios deuses. E aí a gente vê isso, como eu disse, desde a antiguidade, porque é inconcebível a ideia de que um Deus possa descer e habitar entre os homens. Né? Jamais um Deus se prestaria a tal desonra para muitos, né? E eles têm problema com Jesus Cristo. Jamais um Deus habitaria no meio de homens terríveis. Aí vem Jesus Cristo, enviado pelo Pai, em perfeição, nasce, morre e ressuscita, completa a sua obra. Jesus Cristo é o problema de toda a religião mundial, contrária às Escrituras.
Por isso, irmãos, esses não são redimidos, porque não conhecem o Filho, e sem conhecer o Filho jamais conhecerão o Pai. Se antes não conhecerem Jesus Cristo, não há salvação. Só se conhece Deus por meio de Cristo. João, ele estabelece essa verdade, voltando lá para o capítulo 1, versículo 18. Ele vai dizer assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Veja que versículo, né, irmãos? O Deus unigênito, o Filho unigênito, né? Deus Filho, segunda pessoa da Trindade, é quem o revelou. E eu volto a dizer, você não tem como conhecer o Pai se não for por meio de Cristo. E é interessante porque, me entenda o que eu vou dizer aqui, Deus sem Cristo é trevas, mas Deus em Cristo é luz. E eu não digo para com Deus, mas para com o ser humano. Só Cristo julga não segundo a carne, mas segundo a verdade, né? Segundo o coração. Cristo, ele completa essa ideia aqui no mesmo capítulo, no capítulo 8, aqui, se a gente for um pouquinho mais para frente, versículo 42 aos versículos 44, ele vai dizer assim, ó: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja, irmãos, com toda a modernidade, com todo o conhecimento de Deus, com todo o conhecimento desse mundo, com todas as invenções, com a medicina avançada, a ciência e tudo que nós vemos por aí, o homem, ele anda nas trevas, porque não conhece a Deus em Jesus Cristo. Que conhecimento tem um homem intelectual, onde o padrão de sabedoria dele ele vem da criação e não do Criador? Eles se acham inteligentes por conhecerem a criação, as leis naturais já estabelecidas, por prever eclipses, por estudar furacões, mas não passam de uma sabedoria tola, pois não conhecem o Criador por meio de Cristo, aquele que de fato comanda essas leis, aquele que faz o eclipse aparecer, aquele que move os furacões com o seu próprio dedo. Eles viram as costas. Veja que loucura! Eles conhecem a criação, mas não conhecem o Criador, e por isso o diabo é seu pai. Irmãos, me lembra aqui quando Moisés vai receber a lei, e aí o texto vai narrar dizendo que ouvi trevas ali, quando Deus falava ao povo de forma audível, todo mundo ouviu, né? Ele não falava somente a Moisés, mas todo mundo ouviu a lei ali. E aí o povo, quando Moisés desce, o povo diz assim: Moisés, não nos deixe que Deus fale diretamente a nós. Há trovões, há relâmpagos aqui. Nós temos medo de ouvir a voz de Deus. Não nos deixe que Deus fale diretamente a nós, mas fale a você. Você é o nosso mediador, e você passa essa mensagem. E aqui Moisés claramente apontando para o grande mediador Jesus Cristo, porque a voz de Deus sem Cristo, irmãos, é trevas, é juízo. A voz de Deus sem Cristo é medo para aqueles que andam no caminho de trevas. A voz de Deus sem Cristo é condenação, é trovão, é relâmpago. Mas a voz de Deus em Cristo é graça, é misericórdia, é adoção, é amor, é carregar no colo. A voz de Deus em Cristo, irmãos, é saber que nós não andamos com as nossas próprias pernas, mas somos carregados pelo nosso Salvador aos céus.
Irmão, sem Cristo é condenação. Conhecer a criação sem o Criador é condenação. É interessante porque nesse último versículo aqui, no versículo 20, João nos traz uma informação que aparentemente é desnecessária ou não é importante, né, no texto. Veja lá. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era chegada a sua hora. Mas Sproul, olhando para esse texto aqui, ele vai dizer que esse lugar do gasofilácio era o lugar onde eles depositavam dinheiro, e era um dinheiro restritamente usado para os necessitados, para aqueles que eram desempregados, os pedintes, as viúvas, aqueles que não tinham condição nenhuma de se manter de fato. E Cristo prega essas palavras neste lugar para mostrar a todo o povo que Ele mesmo é quem socorre todos os necessitados. Não importa quais as trevas que você está passando, Cristo é a tua luz. É na dor, irmãos, e é interessante aqui porque não há como se conhecer a luz se antes não tiver passado pelas trevas. Você não qualifica a luz, você não dá valor à luz se antes você não conheceu as trevas. O dia não é tão bom se não houvesse noite. E é na dor que você conhece o seu maior alívio. É na perda que nós conhecemos o nosso maior ganho. É nas trevas que nós conhecemos a nossa luz. Quando a noite chega, você contempla a escuridão, as trevas. Mas pela manhã, você contempla, você dá valor à luz. Você nunca valorizaria o dia se não houvesse noite. Então lembre, irmãos, que Jesus Cristo é o único que pode revelar a Deus. Sem Cristo é trovão, relâmpago, é raio, é juízo, é ira, é condenação. Mas toda vez que Deus se revela em Cristo, é misericórdia, é graça, é salvação, é transformação, é amor. O Evangelho é a mensagem de Cristo. E nós carecemos desse mediador. E sem Ele, seremos destruídos. Para o homem, Deus sem Cristo é trevas. Mas para esse mesmo homem, Deus com Cristo é luz. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Poderoso Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por essa palavra. Mostrar aqui a seriedade do Teu Evangelho, Senhor. O Evangelho de redenção para aqueles que é revelado em Cristo Jesus, nosso Salvador. Mas o Evangelho também de juízo para aqueles que não conhecem a redenção do Senhor, não conhecem Jesus Cristo. Deus, muito obrigado, Senhor, por essas palavras, porque nos faz entender, Deus, a maravilhosa luz que é estar em Ti, que é o conhecimento do Senhor, que é conhecer Deus, Pai, através da segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. Senhor, muito obrigado, Deus, por esses ensinamentos. Muito obrigado por essas palavras, Senhor, que ao mesmo tempo que traz medo ao coração de muitos, ao nosso traz consolo. Ao mesmo tempo que traz condenação a muitos, traz salvação a outros tantos. Muito obrigado, Deus, porque conhecemos o Senhor através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Senhor, que possamos viver essas verdades dias após dia, para a honra e a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.